Nós já tivemos a oportunidade de ler parte do texto hoje, na liturgia, que é de Deuteronômio capítulo 6. Vamos deixar a nossa Bíblia aberta aí, nesse texto, e vamos lê-lo mais alguns versículos, para que possamos aplicá-lo à palavra desta noite. Damos-te graça, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Senhor da nossa vida, tem nos sustentado, tem dado a cada um de nós, não só o sustento material e físico, mas tem nos dado muito mais a paz, a harmonia, a alegria, uma família. Damos-te graças porque neste mês temos a oportunidade de refletirmos sobre assuntos relacionados com o lar, com a família, na expectativa de que possamos ajudar a cada lar, a cada família, a cada irmão que já tem o seu lar ou que constituirá ainda, segundo a Tua graça, abençoado pela Tua palavra. Clamamos assim, mais uma vez, a misericórdia do Senhor sobre nós e sobre a palavra desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pastor deixou-nos livres para o tema e eu gostaria de falar em 2 domingos a respeito da educação na família. Expectativa não é falar sobre a educação formal, sobre a escola, mas sim falar sobre a educação dentro da igreja. Falar da educação para a família no sentido religioso, no sentido da fé. A importância do ensino da palavra de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja. A gente tem tido muitas dificuldades para a educação dos nossos filhos na igreja. Problemas variados a gente pode enumerar. Dificuldades muitas vezes, porque a semana é cheia. Quando chega no domingo, temos dificuldades para trazê-los à igreja ou ministrá-los a palavra de forma que eles possam compreender, até porque muitas vezes a gente tem furtado um pouco do nosso culto doméstico. E às vezes a igreja é o lugar mais próximo para que a gente possa se valer na educação religiosa dos nossos filhos. Eu, dando uma pesquisada e olhando um pouco sobre esta questão da educação, eu coloquei aqui uma definição de educação de maneira geral, para que a gente pudesse entrar dentro do assunto que eu gostaria de colocar para os irmãos nesta noite. Portanto, o que é educação? Educação é o conceito que supõe o desenvolvimento integral do ser humano, quer seja física, quer seja intelectual, quer seja moral. O intuito é visando a formação de habilidades, como, por exemplo, caráter ou atitudes, personalidade moral na vida social. Então a gente ensina a criança
educa os filhos para que eles possam ter caráter e personalidade social para o mundo. E indo para o mundo, eles possam ter essa visão, o conceito de vida, para que eles possam nortear a sua própria vida, direcionar a própria vida dentro dos conceitos recebidos para, mais na frente, aplicar esses conceitos aos próprios filhos. Então a gente tem uma educação que a gente recebe e que depois gera e passa para frente. Então é algo interessantíssimo. A educação que a gente recebeu já com a idade, eu tenho 64, com essa idade eu olho para trás e vejo a educação que eu recebi e vejo a educação que eu passei para os filhos. E vejo em seguida a educação que os filhos estão dando para os seus próprios filhos. Isso é muito importante. Essa roda giratória, ela é fundamental na vida cristã. Ela é fundamental na vida cristã. 3 são os conceitos importantes para a nossa vida, em qualquer estágio que ela esteja. Pode ser que você seja ainda adolescente, jovem, já de meia idade, ou já da melhor idade. Em qualquer área, em qualquer momento, a gente observa a ação de Deus no ensino que Ele provém para todos nós. 3 são as áreas importantes nessa educação. Por exemplo, a instrução, que é o ensino. E eu gostaria de falar sobre isso hoje. Mas existe uma segunda área, que é a correção, que é a disciplina. Existe uma terceira área, que é o discipulado. Quando falhamos em alguma dessas áreas, quando falhamos como filhos, pais e depois avós, quando falhamos em alguma dessas áreas, você vai ver que a família vai ficar prejudicada na educação. E é o que a gente vê hoje em dia, lares que estão totalmente desfeitos, vidas jogadas e abandonadas, filhos perdidos na sociedade, porque uma destas 3 áreas, metas fundamentais, deixou de acontecer. Ou falhou na instrução, ou falhou na correção, ou falhou no discipulado, que é a pregação da palavra. Uma das coisas que eu tenho observado, fazendo uma pesquisa, olhando para dentro da nossa igreja, a gente poderia fazer uma pergunta assim: dos lares que aqui temos, das famílias que aqui temos, quantos filhos nossos foram educados na igreja e permanecem na igreja? Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai observar que tem muitos filhos perdidos fora da igreja. Algum elo ficou perdido, ou a instrução, ou a correção, ou o discipulado. Alguma área dessa aí se perdeu. E por isso a gente não consegue harmonicamente servir ao Senhor como pais, mães e filhos.
essa tem sido uma preocupação muito grande. A preocupação da educação para a nossa família, a educação para os filhos, já está lá atrás. Se nós olharmos em termos religiosos, se você fizer uma pesquisa dentro da igreja, você vai observar que a preocupação com a educação religiosa dos filhos está bem atrás, no começo, podemos chamar, em 1500, por exemplo, para você ter uma ideia, Martinho Lutero, quando pregava nas igrejas onde ele andava, ele se preocupava falando aos conselhos, aos líderes da igreja, que se preocupassem com a educação religiosa dos filhos. E ele, então, observava que seria bom que se pudesse, então, criar escolas que pudessem dar o ensino formal e o ensino religioso. Já lá, em 1500, já se tinha essa preocupação na educação religiosa dos filhos. Em 1920 e poucos, o reverendo Ashbel Green Sabito, que é um dos fundadores, o missionário que trouxe o presbiterianismo para o Brasil, ele também, no seu sermão de despedida, ele também falou justamente dessa mesma questão. Precisamos preocupar com a educação religiosa dos filhos. E essa tônica continua. Será que os pais estão preocupados com a educação religiosa dos filhos? Ou nós estamos terceirizando a educação religiosa dos filhos? Eu gostaria de falar com você, agora abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 6, sobre 3 questões aí. Vamos ler o texto de 1 a 9. 1 a 9. Para que você conheça o contexto. Moisés, então, escreve falando que ele estava deixando, ele vai dizer aí, mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor mandou dar para a igreja, para o povo de Deus, e eles deveriam pegar esses mandamentos, juízos, preceitos e passarem para os filhos. Era uma questão de obediência. Então guarda esta palavra aí na leitura. Versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para que os cumprisseis na terra que passais para a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Observou a preocupação da transmissão do ensinamento religioso, do filho para o filho, para as gerações seguintes, e ele faz uma seguinte colocação. Ele vai dizer, para que teus dias sejam prolongados. Aí no versículo de número 2. A obediência
aos estatutos, aos mandamentos, aos juízos do Senhor, prolongariam a vida dos filhos da geração sua. Então, a preocupação era, o compromisso era obedecer, cumprir os mandamentos, aplicar aos filhos, e, em hipótese alguma, deixar de fazer isso, para que os dias sejam prolongados. Os dias sejam prolongados. Você pensa, que prolongamento é esse? É o prolongamento de vida. Deus tinha um compromisso. Se você obedece a palavra, se o seu filho obedece a palavra, se os seus filhos dos filhos obedecem a palavra, a família vai ser prolongada, os dias serão prolongados, a bênção vai estar, com certeza, comprometida dentro do seu lar. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Olha o compromisso de educação religiosa que Moisés passa para o povo de Deus, passa para a família, para que a família possa passar adiante. Eu vou destacar 3 coisas aqui, dentre várias que a gente poderia destacar no texto para que você guarde no seu coração. A primeira questão desse ensino religioso é que, observe, para a família, para nós, este ensino, ele é obrigatório, ele não é opcional. Ele é obrigatório, não é opcional. Você que já tem o seu lar, ou você que vai constituir, ou está constituindo, você, pai, observe essa questão fundamental do versículo 7. Tu as inculcarás aos seus filhos. A palavra inculcar é a palavra de injetar, colocar, influenciar, né? É abrir a cabeça e pôr dentro. Mais ou menos assim. Vai dizer, e delas falarás. Observe agora, em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. O ensino religioso da palavra, da fé, do conhecimento do Senhor, não é opcional. É algo que você tem que fazer o tempo todo. Este conceito está aí. Mas quando é que eu ensino meu filho a fé e a religião? Todo o tempo. E você vai fazer isso
ao deitar, ao levantar, todo dia. Porque se você quer ter uma família de fé, e se você quer ter uma família abençoada pelo Senhor, e os dias da sua família sejam prolongados, você não tem opção. É algo obrigatório. Ensina-lhes a palavra de Deus. Então, esse compromisso é fundamental para a igreja, para a família da igreja. Sentir-se obrigado, responsável de estar pregando a palavra, inculcando, ministrando, ensinando, instruindo, todo dia, em todos os momentos. Em todos os momentos. Ah, mas é meio algo fanático. Não. Porque a gente ensina uma criança enquanto? Quando? Todo tempo. Todo tempo que você convive com uma criança, você está ministrando a ela. Ela está ouvindo, ela está vendo, ela está perguntando, você está respondendo, e ela está recebendo conhecimento a todo o momento. Então, a primeira questão que Moisés coloca para o povo de Deus, e que é para nós o texto básico da educação da família cristã, é justamente esse texto de Deuteronômio. E ele vai dizer: a educação cristã não é opcional, é obrigatória. Um outro aspecto que eu quero ressaltar aí dentro desse texto é o versículo 8, quando ele diz assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Essa é ao pegar toda essa expressão e vai resumir na seguinte questão. A educação, ela é exemplar. Você ensina pelo exemplo. Você educa pelo exemplo. Em qualquer momento, atando como sinal na tua mão. Como sinal na mão. Olha bem. E te serão por frontal entre os olhos. Algo visível, claro. Impossível de não ser visto. É a ideia da educação exemplar. Que o pai e a mãe vão educando através do exemplo. Porque isso está na sua vida. E a criança olha em você e vê a instrução, e vê a educação, e vê o aprendizado. E quando ela chegar lá na frente, para viver o mundo, no conceito de educação que nós falamos, ser integral para o mundo, com características de caráter e de personalidade social, aí você vê, ele olha para você e viu em você o ensinamento. Viu em você toda a educação, ele vai passar para os seus filhos a mesma educação. Onde está o erro? Justamente aí. O que a gente observa é que os pais não estão ministrando como deveriam aos seus filhos. Eles estão renegando, deixando de lado. Os filhos oram para os pais e não veem ensino, e não veem educação. Estão perdidos. E eles chegam lá na frente, não têm a educação, não têm a formação que os pais deram. E vão ficar também perdidos. Versículo de número 9, nós vemos também uma outra questão importante. Versículo 9.
e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Poderíamos dizer que aqui há um conceito formal de educação, onde você educa mostrando, evidenciando. Ele vai dizer, coloca isto, umbrais da porta, em cima, escrito, nos umbrais das portas, e nas tuas portas. Quer dizer, não só que a gente chama de portal, hoje em dia, mas também na própria porta. Isso é um ensino formal, a educação. A criança chega em casa e vê escrito a educação. Os conceitos pedagógicos se veem, se evidenciam, se mostram. Esta ideia que muitas vezes a gente vê hoje em dia do quadro negro. Coloca-se o ensino, a matéria, o conteúdo no quadro negro. E a criança bate o olho e transcreve para o caderno. Essa visão que ela tem aí da matéria, do conteúdo, e passando para o caderno, ela recebe a instrução e a educação e a formação formal. Portanto, é importante e significativo a educação dentro do lar, dentro da família. Eu quero concluir colocando uma seguinte questão. O nosso mundo moderno gosta muito de uma palavra chamada terceirização. É algo tão comum no trabalho. Você contrata uma firma para fazer um determinado trabalho na sua empresa. Você terceiriza aquele setor da empresa. A pessoa nem lá vai, você nem conhece quem é. Você terceiriza e a pessoa faz. Você tem meios de cobrar, mas quem vai fazer é o outro, não é você. Às vezes a gente tenta também terceirizar a educação religiosa dos filhos. E a gente não faz, a gente deixa para a igreja, a gente pensa que a igreja está fazendo, quando, na verdade, a responsabilidade é da família, é do lar. Se nós terceirizarmos o ensino religioso dentro da igreja, dentro da família, nós vamos realmente criar uma geração futura sem o conhecimento de Deus. Eu acho que a gente precisa se preocupar. Onde estão os nossos filhos que nós educamos? Não estão na igreja? Eu convido, mas eles não querem ir. Algum problema aconteceu aí? Será que você terceirizou a sua educação? Será que o seu filho não quer ir para a igreja porque você não teve um compromisso com esse mandamento, juízos, estatutos que você deveria falar com ele na sua casa, no seu lar, em cada momento, levando para a igreja? Então é uma preocupação que a gente precisa de ter. E é isso que o texto bíblico está nos convidando. A responsabilidade é nossa. Não fuja da responsabilidade. Não terceirize a educação religiosa, a educação cristã. Você é responsável por isso. Você é responsável para educar de forma exemplar, mostrando você mesmo a fé para que ela possa ser passada
para os seus filhos. Isso é importante. Instruindo, corrigindo e evangelizando, falando de Jesus, pregando a palavra. Acredito piamente no que está aí. E acredito que se a gente fizer, como assim está, a palavra de Deus vai estar com os nossos filhos e nós vamos ser abençoados no nosso lar, na nossa família. O meu desejo é que nós possamos viver, pregar e fazer uma educação que possa atingir os nossos filhos e eles possam pregar para os seus futuros filhos. Se nós não falarmos para os filhos hoje, amanhã eles não vão estar na igreja. Nós vamos perdê-los. Aí nós vamos ter que evangelizar os nossos filhos. Ou pedir a Deus que alguém evangelize os nossos filhos para que eles voltem para a igreja. Aí vamos orar e clamar pela misericórdia do Senhor para que isso aconteça. Se você olhar do lado e não ver os seus filhos, se preocupe com isso. Ainda há tempo. Corre atrás. Busque falar, pregar, ensinar, mesmo que seja tardio em alguns aspectos. Mas que é necessário, sem dúvida alguma, é necessário. A obrigação é nossa, para que amanhã os seus filhos também se sintam obrigados. E assim nós vamos passando a mensagem, como Moisés disse aqui. Se nós obedecermos assim, cumprindo esta regra, nós vamos caminhar avante. Geração após geração serão realmente abençoados pelo Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Senhor. Nós temos uma responsabilidade educacional, religiosa, cristã, para com os nossos filhos. Abençoa-nos de tal maneira, em hipótese alguma, negligenciemos a instrução, a correção e o discipulado aos nossos filhos. Para que amanhã não venhamos a chorar e lamentar por eles não estarem servindo ao Senhor. Tenha misericórdia. Abençoa-nos neste compromisso e ajuda-nos a ensinar a Tua palavra. E os nossos dias serão prolongados. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos assim. Amém, Senhor.